até coisas super ultra avançadas e tecnológicas, a tipografia está sempre lá para dar esse meio do caminho. Então, eu acredito sim, na verdade, que tipografia é para qualquer um. Desenhar tipografia talvez não seja, requer um pouquinho de paciência, né? Tem que ter um olhar ali que não muita gente se pilha a fazer e demora um pouquinho até você começar a ficar satisfeito com os seus resultados, assim, né? Então, de fato, tem que ter um pouquinho de paciência e persistência, resiliência, assim, né? Resistir à frustração e tal. Mas é isso. Vou fazer um jabazinho, então, enquanto a gente não começa e tal. Por acaso, quem tiver o Adobe Fonts, eu vou jogar aqui no chat, fonts.adobe.com/foundries/plow. Se esse link não estiver funcionando, peço desculpas. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer ele funcionar. fonts.adobe.com/foundries/plow. Acho que agora vai. Deixa eu até clicar lá para ver se vai funcionar direitinho. Se você assinar o Creative Cloud, ativa todas as fontes da Plow, já está incluído na tua assinatura e você vai fazer um bem danado para uma família, muitas famílias aqui na Plow, somos em 7, alguns com filhos, alguns casados, e aí vai ser legal pra caramba. Fora isso, vocês vão ter no computador de vocês aí fontes bem legais para fazer o trabalho de vocês, qualquer que seja ele, cara, desde uma planilha, tá, Jansen? Desde um cálculo matemático até uma propaganda, um título bem legal de propaganda. Pode baixar. Obrigado, Mariana. Baixa tudo. O nome técnico lá no Adobe é ativar, porque ela não cai para o seu computador, mas ela já fica lá no computador para você usar. E, lógico, espalha para os amigos, né? Para todo mundo que tiver, manda ver. Ah, galera, é isso que eu gosto de ver. Só estou gostando desse chatzinho aí, todo mundo ativando. Lindo demais. Vamos lá, gente. Então, acho que já está entrando o pessoal, acho que a maioria já entrou. E, bom, para quem não estava aqui cedo, meu nome é Sofia e hoje eu vou estar mediando a nossa última palestra do nosso segundo dia da tão sonhada Semana de Propaganda e Marketing, que a Atlética está fazendo parceria com o DCE. E, bom, a palestra de hoje vai ser sobre branding e tipografia. E quem vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, acho que vocês já perceberam, né? É o Rodrigo Sayani, ele é fundador e diretor de criação da Plow. E, bom, eu espero que vocês aproveitem bastante, porque a gente fez essa semana com bastante carinho para todos. E, por favor, não esqueçam de mandar nome, RA e ano para o host Semana de PPM, porque senão fica com falta. E, Rodrigo, fica à vontade. Ó, já assinei minha chamada, tá, gente? Já tá assinadinha aí. O professor e a diretoria não vão pegar no meu pé. Primeiro de tudo, eu queria agradecer por esse convite, pelo carinho que vocês estão me recebendo aqui. Super prazer falar com vocês sobre um tema que que eu tenho muito carinho, muita paixão, que é tipografia, muito associado à marca, estratégia de marca e como as marcas podem se comunicar um a um com os clientes. O nome dessa palestra é Variable Brand Voice, é um nome em inglês, super chique aqui, mas é uma voz variável de marca, como é que as marcas podem variar a voz de acordo com os públicos e tal. Eu vou começar a compartilhar minha tela e eu peço para que vocês fiquem atentos ao som, porque esse primeiro momento vai ter um som, para vocês darem uma acordadinha aqui. Eu estou com o meu café na mão, se vocês tiverem também tintim, saúde. É isso, vou soltar um videozinho de uma das fontes que não está na Adobe Fonts, então se vocês quiserem conhecer mais, plow.com/vinila, vou jogar aqui para vocês verem depois da palestra, tá, gente? Porque acho que a palestra vale a pena dar uma olhadinha e depois a gente vai em busca dessas infos. Vai ter som, então vai entrar um pouquinho, talvez, alto. Tomem cuidado com isso, senão vocês vão assustar cachorros e gatos e papagaios do vizinho. 1, 2, 3 e vamos que vamos. Hit it! Ha!
That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Boa! Bem-vindos, galera. Bem-vindos. Essa é uma fonte recente que a gente lançou, chama Vinila. Ela é uma fonte variável e é isso que tem muito a ver com o nosso assunto hoje, tá? E o que vocês perceberam pela animação é que ela se movimenta, né? Você consegue mexer no peso, na largura, nos estilos, tá? Eu vou começar a explicar da onde veio a ideia dessa coisa de Variable Brand Voice e ela tem muito a ver com isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui já é até parte do site da Vinila, essa primeira página, e por isso vale a pena a gente começar por aqui. Nós somos essas 7 figuras aí, que parece meio Harry Potter, esse slide aí, 7 designers, alguns engenheiros de formação, eu sou administrador de formação, o Walter, essa figurinha de óculos aqui no canto inferior direito, publicitário, enfim, tem de tudo. Assim. As habilidades são bem variadas. Tá? E nosso propósito na Plau é fazer tipografia pop, no sentido de que a gente faz tipografia para que mais gente conheça sobre o assunto, que se interesse. A gente gostaria que tipografia fosse um assunto tão comentado e falado nas redes e no dia a dia quanto a música. Então, se teu artista preferido lançou um novo single, por que não você não pode se empolgar com uma nova fonte de um tipógrafo favorito? Tá? Uma vez que é um assunto que tá em voga em todos os lugares e tal. Sofia, só um detalhe, você está gravando já? Se tiver, beleza, né? Só dá um joinha, só para ter certeza que está tudo bem. Então, eu vou fazer um pouquinho uma viagem de volta para o passado para depois trazer o futuro de por que isso é um negócio interessante, tá? A minha ideia é assim, existem duas ideias. Uma ideia é branding, né? Que vocês já devem ter ouvido falar bastante, como a gente consegue analisar e gerar uma estratégia de marca que engaja, que gera conexões significativas com o público. E, do outro lado, tem uma novidade tecnológica chamada Variable Fonts, ou seja, fontes variáveis, que é um pouco isso que a Vinila mostrou, né? Que você meio que equaliza ela ao seu gosto. E a minha pergunta dá para juntar essas duas coisas, tá? A minha percepção é de que sim, e eu vou explicar por quê. Obviamente, muitos de vocês devem estar bastante dentro do Netflix esses últimos dias. Eu estou meio que em isolamento aqui, a gente ficou meio resfriado essa semana, a família toda. Então, estamos aqui nos perguntando se é o coronavírus ou não, mas acho que não, a princípio, tá? Mas a gente está aqui, cara, Netflix está ligado praticamente 24 horas. E nas redes sociais, o Netflix ele tem um comportamento muito interessante. Ele se comporta quase como se fosse um amigo teu, né? Então, se você pergunta lá, poxa, quando é que sai... a clássica da Netflix é assim, quando é que o Harry Potter vai entrar no catálogo, né? Aí eles respondem como se fosse, sei lá, um muggle, né? Um trouxa, né? Como eles chamam, um mago, ou Harry Potter, ou a Hermione. De algum jeito, eles dão de trazer humor, trazer uma personalização para aquela conversa, e eles fazem muito bem. Só que, no Twitter, você não tem uma camada de design muito presente ali, tá?
Então, você tem uma camada de texto, é como se você tivesse que redigir, é um redator usando, né, todo o conhecimento que ele tem para criar conexões amigáveis e significativas com o cliente. No lado do design, o Netflix faz um negócio bem interessante, que ele tenta personalizar a experiência para cada um mesmo, né? Então, a Luísa, que por acaso está aqui na minha telinha aqui de participantes, pode ser que ela abra o Netflix dela e apareça o Stranger Things com a visão lá dessa figurinha aqui, que eu esqueci o nome dele aqui. Ou da Eleven, né? Para mim, por exemplo, vem a Eleven por alguma razão, né? E eles tentam fazer essas variações, e é quase como um teste A/B, assim, né? Para ver o que pega mais, qual que vai trazer mais cliques e engajamentos e tal. Então, ali, sim, na camada do design, alguma coisa já mudou para tentar personalizar essa relação entre consumidor e marca, tá? E aí, a pergunta que fica é, será que as fontes variáveis podem ajudar nesse assunto, né? Nessa história de fazer essa comunicação funcionar de um jeito mais legal? E a resposta, ela tem a ver com mashup. Mashup é juntar duas ideias que aparentemente estão desconectadas e ver no que dá, né? Para isso acontecer, eu queria perguntar para vocês, e aí deixa eu só parar de compartilhar minha tela aqui. A pergunta é, quem de vocês bebe Coca-Cola? Deixa eu até olhar aqui no Zoom. Podem perguntar, pô, eu bebo, quantas, enfim, bebo ou não bebo, só para eu fazer uma enquete rápida aqui de quem bebe e quem não bebe Coca-Cola. Beleza, galera. Por enquanto, 100%. Show. Estou vendo mais gente que bebe do que não bebe, bebo até demais. A Marcela, obrigado. Você falou uma coisa aqui que vai me ajudar. Bebo até demais. Perfeito. Agora, eu queria fazer uma segunda pergunta. Daqueles que falaram que bebem, quem vocês prefere Coca-Cola zero? Só fala assim, eu. Grilos. Acho que a galera curte uma Coca-Cola com açúcar, né? Alguém aí gosta de Coca-Cola zero? Não? Quem gosta de Coca-Cola normal, que venham os votos. Não vai dizer que gosta de Cherry Coke, né, bicho? Nem existe isso mais, né? Só normal. Então, pô, praticamente 100% estudante. Estudante é uma coisa linda. Ainda pode queimar muito, né? Tem muito tempo para queimar todas as calorias ingeridas com Coca-Cola e a cafeína vem boa hora, né? Semana de prova e tal. Perfeito. Aí, a segunda pergunta, ou a terceira pergunta que eu vou fazer, eu vou só voltar aqui com o nosso compartilhamento de tela, de vocês que tomam Coca normal, vocês gostariam de tomar uma Coca-Cola 0,256 de açúcar? Vamos lá. Deixa eu ver. Tá, agora está todo mundo compartilhado se vendo aqui. Agora virou Inception. Peraí. Deixa eu parar de compartilhar. 0,256. Quem falou que bebe demais, se pudesse dosar o açúcar para um pouco menos, quem faria isso? Se não fizer diferença no gosto, excelente. Para experimentar, talvez. Mas, assim, é sobre personalizar a sua experiência de Coca-Cola. Que, poxa, você já é um heavy user de Coca-Cola, de repente você pode dosar um pouquinho menos de açúcar, né? E aí poder beber mais Coca-Cola e ter mais cafeína, o que seja, né? Você pode fazer isso. Beleza, eu vi que algumas pessoas... eu odeio Coca-Cola zero, eu tomava bastante, mais para Coca-Cola normal sempre, qualquer refrigerante com açúcar, já que é para tomar refrigerante, vamos tomar direito. Parei de tomar Coca-Cola de uns tempos para cá, mas não sou radical. Se pintar uma coquinha, vamos com tudo e vai dar certo. A Elisa disse que não faria e tal, mas tem gente que talvez gostasse dessa ideia de personalizar a experiência da Coca-Cola. Ótimo, vamos lá. Fica com isso na cabeça, tá, gente? E vamos fazer um pouquinho de volta para o passado.
Há uns 2 anos atrás, a marca Granado, que é uma marca centenária, tem 150 anos, chamou a gente para fazer um projeto em que a gente pôde olhar para um arquivo vasto de anúncios, rótulos, materiais gráficos de promoção, cara de loja, fotos, tudo que podia entender dessa marca, eles trouxeram para a gente olhar, para a gente poder fazer um projeto. Tá? Além dessas coisas, a gente viu que eles tinham uma gráfica nessa época, que tinham fontes e que tinham um visual específico lá que eles poderiam usar para o que eles faziam. E quando a gente for olhar para essa marca, como é que ela se expressava, pensando que isso é tipo 1930, 1920, 1910, 1900, um momento em que branding não era uma coisa muito clara, né? Você tinha, assim, marcas, você tinha rótulos de tradição, né? Você tinha isso, mas não existia a palavra branding, não existia consistência de marca, era um negócio ainda muito incipiente, perto da Revolução Industrial e um pouco depois. Tá? Isso aqui é um dos anúncios lá, isso aqui, quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, em tempos pandêmicos, esse tipo de anúncio é bastante... sei lá, faz muito sentido, né? Tem bastante relevância. E aí, olha só que legal. 2 anúncios da Granado em que a marca aparece de 2 formas completamente diferentes. O Granado, nessa embalagem ilustrada, meio cartoon, está com uma fonte que a gente chama de serifa quadrada, é uma fonte, né, um pouco mais neutra, e aqui ela está como se fosse um script, né? Uma letra de mão dada, meio casamento, assim, super rebuscada. Tá? E ainda uma terceira, em que você tem a mesma, ainda rebuscado, só que com uma cara completamente diferente, num anúncio que parece ser um anúncio de jornal, de um classificados, qualquer que seja, certo? Então, recomendado com 2 M's, todas as celebridades médicas. Nem sabia que existia isso. 3 coisas com 3 qualidades de marca totalmente diferentes. Isso aí é uma questão de inocência dos administradores dessa marca ou de intenção. Entendendo que essas expressões de marca elas foram feitas num período muito anterior à questão do branding, a gente entende que isso é uma questão de inocência, né? Uma questão de tentar fazer o melhor dentro de uma realidade onde branding não é com aquela consistência que a gente está acostumado, de sempre ver a marca da Nike com aquele swoosh, daquele jeito sempre, e batendo o martelo naquele jeito de pensar. Tá? E aí eu fui começar a pesquisar outros exemplos atuais em que isso pudesse ser intencional. Né? E cheguei a alguns exemplos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles foi feito por esse designer chamado Art Chantry, para essa marca chamada Astros Records, que é uma gravadora de discos. E a cada disco novo que eles lançavam, a gente tinha uma representação completamente distinta do logotipo deles. Tá? Então, essa é uma outra. Existe um tema parecido, onde você tem essa coisa meio ilustrativa, né? Parece meio xerocado também, mas cada disco é um disco totalmente diferente. Tá? Um outro material muito interessante é o projeto da Deus Ex Machina, que é uma marca de motocicletas, como se fosse uma Harley Davidson, só que onde cada moto é uma moto personalizada, feita sob medida para aquele cliente, etc. E aí o Curtis Jenkins, desse estúdio chamado Neighborhood Studio, eles fizeram uma expressão de marca muito legal, porque você consegue ver a cada nova marca uma nova expressão daquela identidade que é de babá. Assim, você vê cada uma sendo diferente, feita meio à mão, né, meio artesanal, assim. Isso casa muito bem com o conceito que a marca se propôs a fazer. A Pentagram, num projeto... a Pentagram, para quem não conhece, é um dos estúdios de branding mais conhecidos. Eles têm escritórios em Nova York, Londres e outros lugares do mundo.
E eles fizeram um trabalho para o MIT, né, para o Instituto de Tecnologia do MIT, para o laboratório de mídia do MIT, que é uma identidade flexível, que a gente chama, né? Ou seja, tem um tema central que é comum, ou seja, essa fonte meio, esse logotipo meio pixelado, assim, né, que diz respeito muito a essa questão do digital, a ser uma coisa de tecnologia, mas ele varia para cada área de atuação. Então, uma arquitetura de marca, né, um jeito de pensar a marca, que é muito interessante e que, ao mesmo tempo, tem uma identidade que reflete uma voz única, mas que varia o suficiente para ser a de cada um desses pequenos pedaços que formam o todo. Um outro estúdio muito legal, se eu não me engano, americano, que tem feito um trabalho interessante de identidades flexíveis, cinéticas, né, que se mexem, que vivem, de fato, é um trabalho que esse DIA Studio fez para o Squarespace. Squarespace é um site onde você monta o seu site, um e-commerce, o que seja, e coloca no ar. Ele é tipo um construtor de sites, bem chique, bem design, assim, bem orientado a design. E eles fizeram uma identidade que se movimenta, né? Então, ela está em constante movimento. Ela se mexe, ela vive, e é muito tipográfico, ou seja, ela é muito baseada em texto, em como o texto se apresenta, né? Parece uma coisa meio revista, chique, assim. Pura intenção, né, galera? Pura vontade de fazer aquilo e de entender, né? De que você criar uma flexibilidade para aquela identidade, você dá pernas para que ela corra e vá mais longe. E consiga falar com diferentes públicos também. Juntando essas duas ideias de identidades flexíveis com um fenômeno de branding que a gente acha meio triste, que é esse aqui, ó. A gente chama ele de blending. Não sei o quanto vocês acompanham projetos de identidade visual, projetos de estratégia de marca, mas isso aqui vocês vão saber, assim. O Google, até outro dia, tinha esse logotipo daqui da esquerda. Passou a ter um logotipo geométrico basicão. O Airbnb, que era um lugar para você alugar o sofá de alguém, passou a competir com o hotel, né? Ou seja, mudou a estratégia, cresceu e apareceu, virou uma letra basicona. O Spotify, que tinha uma ideia, né, essa coisa sonora e tal, passou a ser um negócio basicão. O Pinterest, que para mim tinha o logotipo mais bonito desses todos aqui, que era essa coisa que parece um alfinetinho que você gruda na sua parede, as suas referências, passou a ter um logotipo basicão também. Esse aqui, para mim, foi a coisa mais triste. E aí você vê que tudo vai ficando meio aguado, por uma razão ou outra, né? Muita gente diz que é porque as marcas tinham que falar num ambiente onde o celular era a estrela, né? Então, máximo de legibilidade possível. Mas eu não compro muito essa ideia não, tá, gente? Eu acredito muito que quanto maior você fica, né? Quanto mais expressiva a sua marca fica em termos de audiência, mais você tem a chance de trazer a sua própria voz para aquele público, tá? E a mesma coisa aconteceu com as marcas de moda. Marcas centenárias que tinham logotipos relativamente proprietários, ou melhor, 100% proprietários, passam a também entrar na moda de virar um negócio básico. Sans, uma fonte sem serifa, né? E, é muito estranho ver isso acontecer. E juntando essa ideia de blending e de flexível com variable fonts, que era o seguinte, assim, quando os designers e type designers achavam que o variable fonts ia ser um negócio de outro mundo, né? Que é isso aqui, né? Nossa, posso customizar minha fonte para o que eu quiser, falar a voz que eu quiser. A maioria das pessoas, elas não sabiam muito bem o que fazer com isso, tá? Assim, e aí depois, se vocês puderem botar na caixinha de comentários aí, se vocês já tinham ouvido falar sobre fontes variáveis antes dessa palestra, que é um fenômeno relativamente recente, muito ligado ao universo do design, mas que tem um impacto importante em publicidade, tem um impacto importante em marketing também, tá?
mas as pessoas não sabem muito bem o que fazer com isso ainda. Por isso, eu resolvi tentar explicar isso de um jeito que eu chamei de Variable Brand Voice, ou seja, voz de marca variável, ou voz variável de marca. Que é essas marcas que estão tentando fazer essas conversas de um a um com os clientes, e tentando responder essa pergunta aqui, vendo se o design e as fontes podem ajudar nesse processo, tá? Como é que tudo isso começou aqui na Plau, nesse estúdio que eu tenho? A gente começou tentando resolver projetos de identidade visual com fontes. E aí é bem interessante porque a gente começou nosso caminho falando com marcas pequenininhas, assim, marcas realmente pequenas, no máximo médias, nunca empresas grandes. E aí a Dariquim é uma dessas. 2 arquitetos do Rio de Janeiro trazendo queijos da canastra para vender para os amigos aqui cariocas. E a gente fez um trabalho para eles, que é uma identidade estática, mas que a gente fez uma fonte para eles, que tem uma característica que a gente embutiu na fonte para simplificar o trabalho deles, que é basicamente isso aqui. A hora que eles escolhem a fração, e aí, Jansen, tem tudo a ver com você isso aí, escolheu uma fração e ativou essa propriedade, ela vira um pequeno queijo, ou 1/4 de queijo, 3/4 de queijo. Isso simplifica a implementação pela equipe de design dessa marca, tá? Eles podem instalar uma fonte, até no PowerPoint, eventualmente, dá para fazer coisas desse tipo, tá? E aí, enfim, é um jeito mais simples de usar uma identidade simplesmente por ter uma fonte criada para ela. Um outro projeto carioca, Eliezer Max, uma escola judaica aqui no Rio, e a gente construiu uma fonte que tem camadas. Então, ela é meio tridimensional, e aí tem a camada que é o fio, né, esse outline, ou seja, o fiozinho que envolve a letra, e cada uma das faces, né? Então, tem o topo, a esquerda e a direita, e ela vem em 2 lados, assim, né? Você pode ver, né, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Isso aqui é como ela é construída. Então, assim, fontes ajudando a construir uma identidade de marca, nada a ver com identidade flexível ainda, por enquanto é só tentando conectar fonte com marca. Esse aqui é um logotipo em que a gente fez um pouco mais disso. De um ângulo, você consegue ver a palavra ions, mas se a gente mexer o ângulo, você passa a ver peças separadas que têm que ser vistas de um paradigma novo para que você tenha noção do que a gente está falando. E essa é uma empresa que fomenta eventos, startups, né? Tipo, todo esse pensamento de nova tecnologia e novos negócios. Então, faz muito sentido para eles ter uma identidade de marca assim. Em seguida, conforme a gente foi avançando esse nosso pensamento na Plau e foi aprendendo, e essa ideia de fontes variáveis surgiu, a gente passou a querer resolver problemas de identidade visual com fontes variáveis. Tá? Eu até peço desculpa aqui porque o slide está em inglês, mas a gente não é muito pretensioso nesse sentido, não. Devia estar em português aqui, tá, gente? A gente fez um logotipo para um evento chamado Hack in Rio, onde a gente tinha a união de um monte de gente de diferentes andadas da vida ali, se juntando durante 2 dias para tentar resolver problemas da cidade do Rio de Janeiro, via tecnologia, via startups e via ideias de novos negócios. Eu tinha pouco tempo para trazer a solução para essa identidade visual. Eles estavam indo falar com o Senac para tentar... com o Senac e também com o BNDES para tentar funding, né, financiar essa empreitada deles. E eles falaram, não, precisamos de um logotipo daqui a pouco. E eu pensei, cara, é a oportunidade que eu tenho de experimentar fazer um logotipo com variable fonts. Por quê? Porque eu só tive que animar um quadradinho desses e montei o logotipo logo em seguida. E ele ficou assim. Então, cada uma dessas pecinhas representa uma cabeça pensante que, quando somadas, movimentam a cidade e criam essa onda
positiva de mudança, né, que fala sobre tecnologia, fala sobre união de pensamentos, enfim. Então, casava conceito com implementação de um jeito bem interessante. E, ainda assim, foi relativamente fácil de executar. Mais recentemente, um logotipo que a gente está fazendo para essa empresa chamada FabStart, que é uma ponte entre empresas gigantes e startups, que as startups querem chegar nessas empresas grandes para apresentar soluções, e as empresas grandes elas querem pensar mais com a agilidade de uma startup, né? Mais rápido, mais flexível, mais tolerante a erro, certo? E aí a ideia é que a letra aberta ela é o pensamento da startup. A letra fechada é o pensamento da grande empresa que já está com aquilo solidificado, já estabelecida. E ela se movimenta porque ela faz esse caminho de duas vias, né? Ora, a empresa grande pega o pensamento da pequena, ora a pequena pega o poder bélico e financeiro das empresas grandes. Mas, cara, beleza, né? Falei pra caramba aqui. E aquela Coca-Cola que você começou a falar no começo, parece que você fumou um e esqueceu do que você estava falando, né? Não, calma. A ideia era que, de repente, tudo isso que eu falei pudesse trazer vocês para esse momento, para a gente pensar que a Marcela, que falou lá que, de repente, gostaria de testar, o outro que falou que nunca beberia, de repente você poderia pensar em ter a sua própria Coca-Cola, pedir por um aplicativo. A pandemia veio para corroborar muito esse meu exemplo, né? Poxa, sem contato, né, humano, mas feita de um para mim. Então, eu entro lá no aplicativo da Coca-Cola, peço o meu engradado aqui de Coca, de repente, na minha casa, um gosta de Coca-Cola de um jeito, outro do outro, faço lá a minha compra, vem um dronezinho aqui pela janela de casa, recebo aquilo, e mais, assim, a lata pode estar personalizada, pode estar com o meu rostinho, pode ter umas coisas bacanas, virou uma Coca-Cola realmente por pessoa. A gente tentou exemplificar isso visualmente, onde a Coca-Cola vai do zero, que seria essa Coca-Cola com a letra fininha, até uma Coca-Cola que a gente chama de sugar high, né? Ou seja, a Coca-Cola que tem um açúcar para te dar aquele boost de energia que você precisa para o dia da prova, né? Então, de novo, a animação só para vocês poderem ver, para poder ficar gravado aí também na nossa gravação. E na lata e no aplicativo isso poderia ficar assim. Então, poxa, eu defino ali o quanto que eu quero, ajusto e faço a coisa acontecer. Em seguida, a gente começou a pensar em outros usos para isso, né? Pô, bacana, vocês podem falar, nossa, mas a Coca-Cola já fez um trabalho onde eles imprimiram nomes distintos, né? E aí você tinha que sair correndo, tentando achar o seu nome lá. O que gerou buzz, né? Gerou o Fábio Porchat brincando com nomes não tão familiares, né? Outros, né, tentando fotografar e instagramar quando encontravam os nomes. Mas aquilo era meio ainda mídia de massa, né? Talvez pegassem os nomes mais populares, jogassem lá e as pessoas que encontrassem. Não é tão personalizado. A gente começou a pensar em outras aplicações. A Vogue, uma revista que tem uma voz editorial muito clara, né? Voz de moda, de alto luxo, né? De glamour, né? Tem todo um universo temático aí do que essa marca fala, que está começando a ser questionado. Está começando, não, já está sendo questionado há algum tempo, no sentido de que falta talvez um pouco de diversidade no pensamento dessa marca, né? Será que a gente consegue, via design, adicionar um pouco isso? E será que a Vogue poderia, dentro de uma personalização máxima, né? Então, cada um escolhe lá os temas que mais interessam, personagens que seguem, até arriscando criar uma bolha pessoal mesmo de conteúdo, e às vezes até tentando questionar a sua própria bolha pessoal.
E aí a gente começou a pensar como é que poderia ser a cara da Vogue em termos de design para isso. E a gente pensou em algo assim. Esse aqui é o logotipo original da Vogue, tá? E, óbvio, aqui é só logotipo por enquanto, mas eu acho que isso vai muito além de logotipo, tá? E eu posso pensar nela de um jeito ou completamente diferente do que a Vogue pensa, e ainda assim enxergar na Vogue, me enxergar no que a Vogue traz de conteúdo, desde que eu, né, traga o meu esforço pessoal de customizar aquilo para o meu gosto, né? E vamos supor que a gente pense nisso não só no logo, mas também no design, né? No personagem que vai na capa, nas manchetes, né, em tudo que pode estar atrelado, até nos anúncios, né? Imagina, se você pode personalizar anúncio com base nas suas preferências hoje no digital, por que não você fazer isso no impresso também, né? O assinante Rodrigo vai receber coisas de tênis. Eu gosto de tênis, sei lá, eu gosto de música, rock and roll, né? Uma outra pessoa gosta de funk, gosta da Anitta, gosta do, né? Enfim, cada um vai ter um pensamento diferente e a revista pode ser assim. Cada um pode ter uma visualização um pouco diferente e especial para aquele conteúdo, tá? Então, isso aqui de novo, é um exemplo, é uma forma que a gente teve de tentar mostrar como é que poderia ser esse novo mundo onde as pessoas têm voz em diferentes camadas. E aí, a gente começou a usar, a gente fez um artigo sobre isso, começou a fazer exemplos, mudou o logotipo da nossa empresa para ser variável também, e começou a ver que isso aconteceu na vida real. Testamos em casa, então a gente tem 3 vertentes, tá, Plau? A gente faz tipografia para varejo e para marcas, a gente faz isso que a gente está fazendo agora, que é ensinar, falar sobre tipografia com mais e mais pessoas, e a gente vende tipografia no varejo, vende tipografia no Adobe Fonts, né? Enfim, são essas 3 vertentes, as nossas vertentes. Para isso, a gente fez 3 logotipos que podem ser intercambiáveis, né? Então, a apresentação de hoje, ela trouxe o logotipo mais cheinho, esse logotipo meio divertidão aqui, né? Parece que tem uns topetes e tal. E cada um desses pode representar um desses segmentos de mercado que a gente quer atender, tá? Além do que, se a gente quiser, a gente pode falar com diferentes segmentos de mercado com uma voz completamente diferente do que se espera dele, né? Então, pega, por exemplo, a mais careta aqui, que seria a primeira da animação, essa aqui, por exemplo, eu estaria falando de fontes corporativas, né? Estou falando com grandes marcas, querem uma fonte para eles e tal. Mas se eu sentir que a galera que eu vou falar é mais cool, é mais, né? Tá mais interessada nas novidades, eu posso falar com essa interpretação da marca, né? Então, eu consigo variar minha voz de acordo com quem eu estou falando, tá? A gente fez um projeto já agora. Clientes começaram a chegar na gente interessados por esse assunto e a gente começou a falar com eles. E um deles foi essa agência de São Paulo chamada IN, e eles têm múltiplas audiências. Então, eles falam com startups, falam com grandes empresas, tipo, sei lá, Gol, e falam com mercado financeiro, advogados, coisas que são claramente mais caretas, entre aspas, tá? E aí a gente fez uma voz variável de marca para eles. Eles já chegaram para a gente pedindo que a gente desenhasse uma família de fontes que fosse essa voz variável de marca. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem uma fonte sem serif, ou seja, sem essas perninhas aqui embaixo, e outras que são serifadas, ou seja, tem as perninhas, lembra um pouco mais uma Times New Roman. Né? E isso aqui, ela é impressa, isso aqui no site, então percebam aqui no logotipo como ele se mexe à medida que ele vai aparecendo. Como cada fonte, para cada tipo de projeto é diferente, então aqui é serifada, na outra não serifada, tá? Isso aqui são os eixos que a gente desenhou para ela, então você pode ir de regular a bold,
de romana, que a gente chama a letra que fica de pé, para itálica, que, né, que é inclinada. Ela pode ir de sans até serifa e de proporcional a monoespacejada, que parece máquina de escrever. Tá? E eles podem variar isso à vontade dentro da comunicação deles, partindo das premissas estratégicas que eles estabeleceram. Aqui um pouco mais, essa entre sans e serifa. Então, você vê que você consegue dar uma personalidade, ora mais elegante, sisuda, ora mais moderna, contemporânea e tal. Quando você deixa ela itálica, muda também, por exemplo, o desenho de algumas letras, né? Observa o A, o G, eles ficam um pouco diferentes dentro do que se propôs. Isso aqui é como essa marca pode se apresentar, por exemplo, num PowerPoint. Ou num site, você pode ter uma micro-interação. Passou o mouse por cima, ela pode animar de um jeito legal lá. Tá? Mais um pouquinho, só para vocês verem como é que o comportamento pode ser interessante aqui. Mais recentemente, a gente fez um trabalho para o Canal Brasil, que é também uma voz variável de marca, a Tátil Design, que desenhou essa identidade, chamou a gente para criar as fontes variáveis dessa marca. E vocês podem imaginar que Canal Brasil, uma das características marcantes do nosso país, né, é essa diversidade cultural, né, um país continental, diversidade de crenças, étnica, né, de todos os tipos, e eles queriam representar isso. E na pesquisa eles trouxeram um monte de referências de artistas, de movimentos artísticos, de movimentos culturais, desde placas de caminhão até Milor Fernandes, até Ziraldo, e como isso se poderia ser representado. E aí a gente convencionou de que isso seria representado por letras que ora falam uma língua comum, ora falam línguas completamente diferentes e diversas, que visualmente fica assim. Então, a largura varia e o estilo da letra varia também, certo? Só passar o loop aqui de novo para vocês poderem ver. Então, são manifestações visuais de cada letra completamente particulares, né? O S é uma coisa, o T é a outra e tal. E no logotipo ficou um negócio meio assim. Então, percebe que a cada movimento da cabeça do passarinho, a marca vai se mexendo, vai interagindo. Se vocês assistirem o Canal Brasil, essa identidade está valendo, está funcionando lá para vocês verem. Tá? Para concluir nosso pensamento aqui, eu queria fechar com isso aqui. Entendendo que hoje as marcas podem falar com a gente direto e reto. Elas podem alcançar a gente nas redes sociais, elas podem personalizar a experiência né, na palma da nossa mão, né, dentro de um iPhone, de um mobile. Então, a gente acha que dá para falar direto e reto com as marcas e, ao mesmo tempo, elas deveriam evitar esse movimento que é o movimento de blending. Ou seja, essas marcas deveriam olhar para dentro delas e tentar exprimir uma voz própria, uma voz própria e proprietária. Tudo isso usando uma variável por vez. Tá? Então, nessa brincadeira de sim, dá para fazer isso com fontes variáveis ou mexendo em uma variável por vez, começando a falar no Twitter com uma voz mais ativa, mais pessoal, entendendo cada canal pelo qual você vai se comunicar. Né? LinkedIn é um canal, Instagram é outro canal, o próprio site é um terceiro canal. Enfim, você tem toda uma possibilidade de falar de canal para canal. E é isso, galera. Queria ouvir perguntas, dúvidas e convidar vocês para essa discussão aí. Vou parar de compartilhar minha tela para poder vê-los. E, enfim, sigam a gente aí, Plau Design, lá no Insta. Conheçam um pouco mais do nosso trabalho no nosso site. E como eu falei antes, e já aproveitando o jabá para quem chegou depois, quem tiver assinatura do Adobe Fonts,
fontes.adobe.com/foundries/plow. Ativa nossas fontes lá, que vai ser muito bem-vindo. Todas as fontes que estão nessa apresentação estão lá, exceto a Vinila. Mandem perguntas e vamos com tudo. Bom, eu já tenho 2 perguntas, né? Só que eu acredito que a minha segunda pergunta é mais para o final de toda a discussão, que é uma coisa mais para a gente concluir. A primeira pergunta que eu tenho, Rodrigo, qual foi o maior desafio que você enfrentou em relação à tipografia durante a Plow, durante toda a sua experiência? Uma coisa que você se deparou e falou, meu Deus, o que eu faço aqui, sabe? Boa pergunta, Sofia. Então, eu comecei o meu próprio estúdio. Eu tinha 26 anos. Então, eu tive um estúdio com meu irmão durante um tempo, e nisso eu já comecei a aprender a desenhar letra. Dentro do design, assim, né? Eu gostava, aí comecei a fazer letra para logotipo, e comecei a querer do logotipo derivar uma fonte. Então, é um caminho que foi de passos bem de formiguinha, até uma coisa onde eu me senti um pouco mais confortável para fazer uma fonte, né? Para entender um pouco mais como é que funciona, até entregar uma fonte que eu confio e falo, né? Boto fé que é de qualidade. Então, acho que o maior desafio que eu enfrentei foi convencer amigos, família, namorada, que hoje é minha esposa, mãe das minhas 2 filhas, de que esse era um caminho viável de vida, tá? Eu enfrentei muito mais do que 30, 40, 20, 50 vezes que fonte não dá dinheiro, que fonte é coisa de gringo, que fonte não é um caminho viável, como se eu fosse, sei lá, uma profissão que não existe, que não dá um retorno financeiro capaz de levar uma vida. E assim, o único... Foi um caminho longo, tá? A gente começou a lançar fonte de varejo. A primeira fonte que eu lancei, ela custava $5. Era um estilinho de uma fonte lá, Motiva. Aí, como eu vi que vendeu, eu falei, caramba, vendeu uma, $5. Nossa, ganhei $2,50 naquela venda. Na época que o dólar era tipo 1 para 1, né? E eu lembro que eu recebi o meu primeiro cheque do MyFonts, que é aquele site gigante de fontes, né? Eu recebi um cheque que eu nem tinha uma conta do PayPal ainda para receber o dinheiro, $7,50, um cheque desse tamanho, assim. Eu guardei para a posteridade porque eu não acreditei que chegou um cheque que eu nunca poderia descontar no Itaú, sacou? Então, assim, foi um caminho de persistência, de fazer o que eu gosto e de empurrar o que eu gosto para dentro de trabalhos que, de repente, davam algum dinheiro, até que o momento que eu poderia virar o jogo. E o momento que eu virei o jogo de real, assim, e ainda assim com muita insegurança, foi quando a gente fez a nova família de fontes da Globo. Eu lembro que quando eu recebi a notícia de que a gente ia fazer esse projeto, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai, falar, pai, a gente vai fazer a nova fonte da Globo. E aí, sabe quando você sente do outro lado um alívio, assim, sabe? Tipo, ufa, meu filho vai dar certo, sacou? Ele escolheu uma coisa maluca, mas funcionou, né? E a segunda pessoa que eu liguei foi para minha mulher e falei assim, ó, vai ter jeito, assim, pode ficar tranquila que sua decisão de casar comigo foi um pouco mais segura do que você imaginava, porque vai funcionar, sabe? E a partir desse momento eu ganhei muita confiança no trabalho, porque primeiro a gente tinha uma história muito bacana para contar, né? A gente preparou um case muito legal e que meio que foi levando a gente, veio levando a gente até onde a gente está agora, em que a gente tem um certo reconhecimento aqui no Brasil com isso, né? E tem a oportunidade de levar isso para mais gente. Mas é muita insegurança, cara, muita mesmo. Assim, e até hoje eu tenho essa insegurança, não sei se daqui a pouco, sei lá, as pessoas não vão mais querer comprar fontes e eu estou perdido, né? Isso não passa.
Eu acredito que essa nossa preocupação, se a gente vai ganhar vida fazendo fonte ou com design ou com publicidade, é uma coisa que realmente exige, né? Exige e existe nessa nossa área que é mais criativa. A gente não tem a certeza de tudo, porque tudo é uma coisa que pode mudar, é muito dinâmico, mas bom, parabéns, né, por ter conseguido o casamento, por ter conseguido a fonte da Globo, porque eu imagino que foi uma coisa extremamente incrível acontecer isso, imagino eu. E eu acho que a Luísa já recebeu algumas perguntas que o pessoal mandou no chat. Tá? Lu? Já sim. Começando com a Giovana, entendendo o seu trabalho um pouquinho mais na prática, qual é o primeiro passo no processo de fazer tipografia para uma marca? Boa. Ele é muito parecido com o processo de fazer uma identidade visual para uma marca. Como é que ela chama? Desculpa, Gabriela? Giovana. Giovana, desculpa, Giovana. Giovana, o processo é muito parecido com o processo de fazer a identidade de uma marca. A gente tem que entender quais são os atributos estratégicos daquela marca que a gente quer enfatizar na letra, tá? Para dar um exemplo da Globo, dois cases nossos, Globo e Reserva. A Globo, os atributos estratégicos da marca eram respeitar um legado, né? Então, pegar uma história de anos que o Hans Donner fazia a identidade visual da marca com toda aquela, né, as letras redondinhas que eram a VEG Rounded e uma outra que eles chamavam de Global Face, e atualizar ela para o futuro. Então, eles tinham um problema claro que era assim, falta de flexibilidade. As fontes que eles usavam eram poucas e não muito, não tinham um alcance, um range muito flexível para, de repente, ir desde um Fantástico até uma TV Globinho, sabe? Você não podia variar muito o humor daquele trabalho dentro do que você tinha. Então, ficou claro para a gente que essa fonte tinha que ter uma gama de pesos e estilos mais completa e que ela poderia ter distintas personalidades dependendo do que ela teria. Mas a gente já sabia que ela teria que ser muito parecida com as fontes que a Globo já usava. Então, isso foi um fator limitador muito claro para o projeto da Globo. Tá? Feito isso, aí a gente começa a desenhar as letras para tentar entender e apresentar para eles, para falar assim, o caminho A é esse, o B é esse, o C é esse, o que vocês acham? Vamos tentar construir junto o caminho dessas fontes. E aí é uma coisa que entra um pouco de amarrar o que eles estão vendo, naquela letra A que eles estão vendo, o conjunto de palavras, aos atributos estratégicos. Que aí não fica tanto achismo, né? Você não fica assim, gostei, minha mãe adorou, meu tio, né? Enfim, a Ana Maria Braga gostou dessa. Não tem isso. A gente tenta respaldar isso por atributos estratégicos. No caso da reserva, que foi uma coisa muito diferente, o atributo estratégico básico da reserva era rebeldia, né? Então, uma coisa é conservar o que já existia, no caso da Globo, e a outra é trazer um quê de rebeldia para o trabalho, né? Então, nessa história de trazer a rebeldia, a gente fez uma família tipográfica que, ora, seguia uma constante, então a gente fez uma família de fontes sem serifa, uma com serifa, e aí a gente fez uma outra fonte que é totalmente rebelde, chamada Reserva Display, que é mais maluca mesmo, assim, é uma fonte mais expressiva, mais capaz de chamar a atenção. A gente costuma dizer assim, existem fontes para você ler. Então, por exemplo, você pega uma bula de remédio, se você usar uma fonte muito maluca, você vai estar perdendo a oportunidade de dar informações cruciais e até vitais para aquele usuário. Por outro lado, se você está fazendo um post de Instagram, onde você está querendo chamar atenção para um produto, para um serviço, para um conceito, você pode fazer uma letra que é para ver, né? Para você experimentar, assim, você realmente ter uma experiência visual. E aí a gente pode brincar com essas duas coisas dependendo do que a gente faz. No caso da reserva, a paleta tinha essas duas coisas já acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito. Eu acho que essa próxima pergunta é uma dúvida muito grande agora com a chegada dessas fontes variáveis, editáveis, eu não sei o nome certinho, me perdoa. Uhum. Que é, não, é isso, variável. se é possível personalizar as fontes que a gente já tem no computador
ou que são baixadas do da fonte, por exemplo. Boa, boa. Wendel, se eu entendi bem a sua pergunta, essa personalização do variável, você só consegue se a fonte que você tiver baixado, e aí, por exemplo, o Google Fonts tem algumas fontes variáveis já que você pode experimentar, e aí você pode fazer isso pelo software. Alguns softwares já têm essa possibilidade, são Illustrator, InDesign, eu acho que Photoshop já tem também, onde você instala a tua fonte, vai lá na palhetinha de tipografia, tem um íconezinho que você clica para fazer essa equalização. Na web você pode fazer isso. Se por acaso você estiver perguntando como personalizar as fontes, ou seja, como editar as fontes que você baixa no teu PC ou no da fonte, aí a resposta é um pouco diferente, assim. Porque, na maioria das vezes, você não pode manipular uma fonte baixada para, por exemplo, criar uma nova fonte. Tá? Isso aí, meio que as licenças geralmente não deixam isso. O que você pode fazer se você baixou uma fonte da fonte, fez um logotipo, quebrou ele em curvas e fez um negócio novo com ele, tudo bem. Né? Aquilo virou curva, virou um desenho aí, e é um logo, né? É quase como uma imagem daquela palavra, então tudo bem. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso. Mas as fontes variáveis, elas têm que ser variáveis de origem para você poder fazer essa personalização. Ok, próxima pergunta. Aprendemos por muito tempo que a marca deve ser única para as pessoas a identificarem. Como foi esse processo de apostar na variável de marca para os seus clientes? Boa. Cara, verdade verdadeiríssima. A consistência de marca joga contra a variabilidade de marca. Essa é uma constante, é uma briga constante. Para mim, da onde veio essa ideia porque é o seguinte, assim, se a gente tem... deixa eu ver se eu consigo abrir um slide, que eu acho que eu vou conseguir explicar isso de um jeito muito bacana. Espera aí, me dá um minutinho que eu vou voltar aqui. Tá aqui em algum lugar. Me dá um minuto. Tananã, só um minutinho, pessoal. Aqui, ótimo. Vou colocar esse slide aqui para vocês verem. Unskip, compartilhar minha tela. Beleza. Eu fiz um gráfico, né? A Laura, deixa eu ver só o nome dela aí, de Relações Internacionais, ela vai me entender aqui. Eu fiz um gráfico para explicar essa coisa, um negócio que eu chamo de curva normal da solução visual de um logotipo, tá? E fica comigo que eu vou explicar isso direitinho, tá? Eu fiz dois eixos. O eixo é o do público, o outro é o da solução tipográfica. Quanto mais específico um público, mais expressiva a tendência da solução ser, tá? Quanto mais abrangente um público, então pega o Google, né, que tem um público que é praticamente o mundo inteiro, pessoas de diversas, né, todos os tipos de pessoa, a solução vai tender a ser mais neutra. Por quê? Você começa a não querer espetar, né, ser o espinho no pé de ninguém. Você quer, uau, estou aqui. Fica tranquilo que você vai se sentir incluído aqui, certo? Então, a curva normal de solução gráfica é essa aqui, ó. Público abrangente, solução neutra. Público específico, público específico, solução expressiva. E todas as soluções, ou a maioria das soluções, elas ficam por aqui. Então, pega um tatuador, né? Um tatuador vai usar uma fonte gótica para fazer o seu logotipo. Cara, você vai estar exatamente aqui, né? Você está fazendo mais do mesmo, certo? Agora, pega um tatuador e bota uma Helvética na fonte mais neutra possível. No universo de competidores que ele tem, ele vai se diferenciar. Então, ele vai ser um desses triângulos vermelhos aqui, certo? A consistência de marca é muito importante, certo?
E isso é uma coisa que vem relativamente recente, mais ou menos de 1950, 60 para os dias atuais. Mas como eu mostrei lá atrás, a Granado ela variava a despeito do que ela quisesse e ainda assim era uma marca relevante. A consistência veio por conta da competição, certo? E a competição veio por conta da massificação. Então, se mais pessoas, né, demandam um produto e você tem mais produto sendo produzido, você tem que escoar aquilo. Para escoar aquilo, você tem que ter uma lembrança na cabeça do teu consumidor. E isso vai ficando mais claro para a cabeça dele que, poxa, a Nike faz tênis esportivos de alta performance e a Adidas talvez de mais estilo de vida. E essa consistência ajuda. Só que agora a gente está numa briga competitiva bem diferente dessa briga da Revolução Industrial. A gente está numa briga de nicho, né? As marcas que são extremamente abrangentes agora podem falar nicho a nicho. E se elas podem falar nicho a nicho, por que elas precisam ter a mesma expressão de marca para tudo? Talvez elas não precisem, né? Então, eu acho que eu não tenho ainda uma resposta sobre se ser consistente é pior ou melhor do que ser variável. Mas o que eu vejo é que a gente tem aqui uma oportunidade de enxergar o mercado competitivo de um jeito mais nichado, mais falando de um para um, se possível, mas de poucos para poucos, né? Onde você pode se expressar de maneiras novas e diferentes. Respondi? Eu acredito que sim. A última pergunta que eu tenho aqui é de onde veio a ideia do nome Plau? Boa. Plau, a Plau, antes de se chamar Plau, e até hoje a nossa razão social é Nirameco Multimídia Limitada. Nirameco é esse nome aqui que eu vou jogar no chat, que é impossível de se soletrar no telefone, que era um método bem tradicional de comunicação no século passado, gente. Acredite se puder. Se o WhatsApp já existisse lá, eu talvez nunca tivesse mudado meu nome, porque era só digitar Nirameco e todo mundo saberia. Mas como eu tinha que soletrar isso no telefone, eu já estava incomodado com esse nome. Quando eu me separei do meu irmão, eu tinha uma fonte que eu tinha que lançar rápido e que se chamaria Voodoo Sans, que é uma coisa meio, parece Halloween, e que eu tive que mudar de nome de última hora. E por ter sido uma coisa meio de última hora, eu chamei ela de Plau. Plau no sentido onomatopeico da palavra, assim, né? Pá! Plau. E aí, ao mesmo tempo, eu descobri que em catalão, se os plau é por favor, né? Então, é como se fosse please, né? Eu falei, legal, esse nome é curto, fácil de soletrar, e ao mesmo tempo é um pouco diferente do que eu já tinha visto, né? Ele não significa nada e eu posso embutir ele de significados ao longo do tempo. Então, essa foi a história. Quando eu me separei do meu irmão, eu falei, pô, vou chamar ela do nome que já é um pouco mais familiar das pessoas. Algumas pessoas já conheciam o nome da fonte Plau, e aí eu chamei a fonte, deu o nome para o estúdio. Belezinha. O André perguntou aqui, até no chat geral, que ele queria saber mais sobre a sua trajetória de formação. Se houve algum curso que você fez que mudou sua percepção sobre a solução de problemas pelo design. Cara, eu tive muita sorte. Eu fiz administração. Então, eu fiz administração de empresa. Não sei se isso foi sorte, não. Essa parte foi só talvez uma falta de saber o que eu ia fazer, mas entender que a administração seria algo útil para a minha vida. E foi. Eu adorei a faculdade. Conheci minha mulher lá. Aprendi conceitos e coisas que eu levo até hoje nessa história de empreendedorismo. Eu tive aulas de empreendedorismo, então foi um bichinho que me picou desde muito cedo na faculdade. Depois eu fui estudar fora. Eu tive essa... eu entendo absolutamente que eu sou fruto de um privilégio enorme, né, de ter podido estudar fora. Estudei num curso que é muito similar ao curso da Miami Ed School, que é um curso de 2 anos de formação de design. Esse curso absolutamente
respaldou toda a minha trajetória, André. E aí, dentro da tipografia, eu fiz alguns workshops. Eu fiz um aqui no Rio, um primeiro, assim, em que eu me senti muito peixe fora d'água, tá? As pessoas me... não foi que eu sofri bullying, não, tá? Mas, assim, não me acolheram como eu imaginava que pudesse ser uma comunidade. E eu fiquei, assim, pé atrás, mas ao mesmo tempo eu gostava tanto daquilo que eu fui em frente. Mas quando eu falei que eu fazia, as pessoas meio que... dane-se, esse cara aí faz administração e tal. E isso foi bom, por um lado, porque eu fiquei meio incomodado. Eu falei, cara, eu tenho que me provar, sacou? Eu tenho que tentar seguir, né? Então, esse workshop, que foi um workshop, sei lá, de 1 dia, 2 dias, foi instrumental nesse incômodo. E, cara, ao longo do tempo, eu acho que os principais pontos de aprendizado para a tipografia específicos assim, foram uma busca meio autodidata nisso. Eu tive uma aula de tipografia nesse curso fora, que foi muito bacana. Tinha um exercício que era recortar letrinha uma a uma assim, de papel e espacejar elas com uma faca alfa. Eu tinha que pegar um painel, assim, né, uma placa, e letra a letra ir espacejando. Isso treinou o meu olho, quase como uma coisa meio Karate Kid, assim, né, de treinar o olho. Daniel San, vamos lá. E foi muito bacana, assim. E todos os livros, cara, que eu jantei antes de ser designer, todo o dinheiro que eu ganhava de estágio, de novo, por um privilégio de poder morar com meus pais, algumas coisas de muito privilégio, eu comprava livro. E o dólar ainda era, né, super 1 para 1 também. Cara, eu fiz uma biblioteca que hoje até me dá problema aqui em casa, que não tem mais espaço para livros. Eu acredito que já tenha acabado as perguntas que eu estava conversando com a Lu. E agora eu vou fazer a minha última pergunta, que é para a gente encerrar, que a gente já estava conversando em off, que é aquela famosa pergunta que a gente pensa: qualquer um pode fazer tipografia? E se pode, quais são os primeiros passos que a gente deve tomar, os passos que você aconselha a gente a ter? Boa. A resposta foi a que eu dei offline. Eu acredito que tipografia, como um conceito geral, é para qualquer um. Tipografia desenhada, ou seja, desenhar tipografia, também pode ser para qualquer um. O que eu acho? Quais são os ingredientes que se precisa para se fazer tipografia desenhada? Resiliência, resistência à frustração e persistência. Assim como desenhar, né? Por exemplo, quando eu comecei a faculdade de design, eu imaginava que eu não sabia desenhar nem boneco de palito, e eu fui aprendendo que desenhar não é só talento. Talento ajuda, né? Você ter feito isso desde muito tempo. Eu, por exemplo, nunca tinha desenhado muito na minha vida. Não era aquela pessoa que as pessoas perguntavam para fazer um cartoon, nunca foi. Mas talvez por isso eu tenha começado a desenhar letra na lateral de um caderno, nas aulas de matemática financeira, o que seja. Eu comecei a rascunhar a letra lá. E pode começar com papel e caneta, pode começar com um workshop de caligrafia, o que seja, né? Aí você vai precisar de um pouco de paciência para aprender o software. É um caminho de aprendizado como qualquer outro, mas que demora um pouco, porque é tanto detalhe, né? Você não está só desenhando uma letra, você está desenhando o vazio da letra, mas que eu encorajo todo mundo que tiver algum interesse a testar. Porque, na pior das hipóteses, você vai estar treinando o seu olho para ele ser mais crítico, porque eu acho que tipografia é um microcosmos da crítica que você tem que ter para um layout, por exemplo, né? Você está sempre olhando assim... layout, quando você faz um layout de um anúncio, né? Você está ali, cara, qual o tamanho do título? Né? Qual a relação entre o título e o texto? Qual é a relação entre a imagem e o texto? Né? Você está querendo impacto. E tipografia é isso, só que de um jeito muito micro. Assim. Você está vendo, você está olhando grande, está olhando pequeno, para ver qual é a diferença que tem de percepção entre as duas. E esse exercício, eu acho que é de uma riqueza gigantesca para qualquer um que mexa com criatividade, para qualquer um que mexa com softwares de edição, né? Qualquer um que queira realmente desenhar alguma coisa na vida, é muito legal. Então, recomendo fortemente.
Sem contar essa moda muito legal, maravilhosa do lettering, né? Eu vejo estudantes de escola fazendo grupo de estudo com lettering. Então, virou também uma forma de você memorizar assuntos, né? Você brincar com lettering. Então, acho que qual é a cachaça que você vai assumir para que você se vicie naquilo e siga, né? Siga aprendendo e siga o caminho. Ai, que ótimo, porque eu não sei fazer boneco palito, então acho já incrível ter esse incentivo para a gente começar a desenvolver tipografia. Bom, já que não tem mais perguntas, eu já vou encerrar. Rodrigo, muito obrigada por toda a palestra, por toda a explicação, por toda a animação também, né? Que você trouxe para a gente, foi bastante legal mesmo. E muito obrigada a todos também que estiveram aqui durante a manhã, durante a tarde, e dizer que amanhã tem mais, gente, amanhã e depois de amanhã. Então, por favor, estejam aqui, porque é bastante legal contar com vocês e com todas as perguntas e interações de você. E, Rodrigo, fica à vontade. Boa. Eu queria só falar uma última coisa. Você falou sobre essa coisa dessa trajetória, né? Se por acaso alguém está ouvindo hoje, já desenhou letra ou se interessa por desenhar letra, já desenhou uma letra, gostaria de trocar uma ideia, eu estou sempre ali pelo no Instagram, a equipe toda da Plau está lá. Então, se vocês mandarem uma DM, o que seja, né? A gente está sempre ali olhando. Não sei se a resposta vai ser 100% na hora, mas manda. A gente gosta muito de trocar ideia e é um pouco a minha função na Plau é trazer mais pessoas para se interessar por esse assunto. Então, conta comigo, segue a gente lá no Insta, Plau Design no Instagram. Tamo junto, brigadão, gente, obrigado mesmo. Um agradecimento especial para o Carlos, que fez o contato comigo durante todo esse tempo, mas também muito para vocês que foram super acolhedores aí e para a galera que esteve aí, obrigado demais, foi incrível. A gente que agradece. E, bom, pessoal, se vocês não mandaram presença, mandem, porque acredito que ninguém quer ficar com falta. E é isso, galera. Muito obrigada, Rodrigo também. E adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde, boa semana para todos. Tchau, tchau. Feito. É isso, né, gente? Rodrigo. Brigadão. E conta comigo aí para o que vocês precisarem. Pode deixar, muito obrigada. Você também, se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui. Beleza. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. É isso, Lu. É isso, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem às 10, né? Deixa eu confirmar. Se eu me engano, tem às 10. Sim, às 10 e às 13 igual. Tem às 10 e 13h30. Amanhã vai ser vai ser a da Ogilvy? Não. Vai ser a da